O governo do estado de São Paulo anunciou que a partir de hoje começa uma fiscalização mais rigorosa em relação às pessoas com máscaras aqui pelas ruas e pelos estabelecimentos comerciais do estado de São Paulo. Para a gente falar um pouco mais sobre a pandemia, as ações do governo do estado, nós estamos em contato aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o secretário estadual da Saúde, Dr. José Henrique Germann. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Essa questão da multa pela máscara, né, tem chamado bastante a atenção do ouvinte desde o anúncio na segunda-feira pelo governador João Dória. Queria saber, secretário, se está mantida então essa previsão. A partir de hoje, as pessoas que forem flagradas aí sem máscaras podem ser atuadas aqui no estado de São Paulo? Exatamente. Existe Primeiro foi um decreto, né, que desde o mês de maio, e a partir de 5 de maio nós começamos a fazer essa fiscalização. De lá até aqui, nós, juntamente com a vigilância municipal, então seria a vigilância estadual e municipal, até esse mês, até agora a data de ontem, nós fizemos 18 mil fiscalizações. E a partir de agora, vamos continuar neste ritmo e com este adendo aí de que há a possibilidade de uma multa para aquelas pessoas e para aquelas empresas que estão permitindo que as pessoas entrem nos seus estabelecimentos não usando máscara. A ideia, obviamente, é fazer com que a máscara não é um projeto arrecadatório e nem é isso que nos interessa exatamente, mas sim mudar uma cultura, né? Nós estamos nesse processo, como eu lhe falei, já há um tempo. Fique em casa, use máscara. E o uso da máscara hoje ultrapassa 90%, né? Pelo menos das estatísticas que a gente tem observado. Nós queremos atingir os 100%. Secretário, não vem tardiamente essa medida, não, hein? Olha, começou em março essa quarentena, nós já estamos iniciando o segundo semestre. Pois é, mas a OMS propriamente também só colocou como um adendo nas ferramentas aí que a gente tem de promoção e prevenção de saúde a questão do uso da máscara. Ela não estava no rol daquilo que se utilizava para a questão do distanciamento social associado à questão da máscara, né? A gente usava o fique em casa porque o distanciamento social era o que a OMS preconizou. Desde o momento que eles passaram a também promover o uso da máscara, nós fomos fazendo exatamente da mesma forma. Secretário, essa multa de R$5 mil, muito bom dia, essa multa de R$5 mil por pessoa e por caso, né, por vez que aconteça, de clientes que venham a ser flagrados, pessoas que venham a ser flagradas dentro de estabelecimentos comerciais sem máscara, isso não é uma coisa exagerada, até porque, assim, esses comerciantes, a maioria, eu não falo das grandes lojas, né, magazines e tal, que tem certamente suas possibilidades mais concretas de manutenção, mas a imensa maioria dos comerciantes está quebrada, né? Essa gente está sem funcionar. Quer dizer, esse tipo de ameaça de multa de R$5 mil, até porque assim pode acontecer daquele mais inescrupuloso, ou que não tem escrúpulos, né, para quebrar o concorrente, dá uma graninha para 10, 20, vai lá e invada aquela loja, liga para a fiscalização e diz assim, aquela loja tal está cheia de gente sem máscara. Aí vão lá e, sob os auspícios do governo, ele vai conseguir quebrar o concorrente de uma vez por todas, né? Então, o governo tem meios de filtrar isso, de verificar isso? Pois é a própria experiência da vigilância, entendeu? A vigilância tem essa experiência já de longa data, vamos dizer assim, e para que isso seja detectado pelos próprios fiscais. Hoje, entre Secretaria de Estado e mais municípios, são mais de 5.500 profissionais dessa área, né? São tarimbados, estão nisso há muito tempo, são profissionais de saúde, enfim, são pessoas que têm esse... Logicamente, quando você coloca assim, no eventual, isso pode acontecer? Pode, mas... Então, mas não seria mais fácil, ao invés de punir o
lojista, o comerciante, punir aquele que insiste em entrar sem máscara no estabelecimento? Então, os dois podem ser punidos no caso, né? É por isso que tem, inclusive, um suporte da própria Polícia Militar para que evite esses excessos desse tipo, entendeu? Ninguém quer... Veja bem, a ideia não é brigar, a ideia não é cobrar. A ideia é orientar e a ideia é mudar uma cultura, aumentando o uso da máscara para 100%. Em países desenvolvidos já é assim. Então, independente da epidemia. Agora que nós temos essa oportunidade de utilizar máscara no combate a uma epidemia tão devastadora como foi ou está sendo essa, né? Eu sou totalmente favorável de que a gente faça, num segundo momento, como foi feito. Já fizemos 2 meses de orientação, 18 mil fiscalizações, né? Colocar isso na pauta da vigilância, de fazer a multa tanto para a empresa quanto para as pessoas. Mas isso não é a intenção. A intenção, de fato, é uma questão cultural que tem que ser colocada. Essa arrecadação deve ir para os programas de alimento solidário do governo João Dória, que são cestas que são para as pessoas em situação de alimentos que são para pessoas em situação de pobreza. Então, esse é o programa. Esse é o programa. O programa não é aumentar a arrecadação e nem multar por multar, né? É multar o menos possível para mudar uma cultura. Bem, a gente está conversando com o secretário José Henrique Guerra, secretário estadual de Saúde de São Paulo. E, secretário, por mais que o governo diga que não há intenção de mudar ninguém, de multar ninguém, que é uma orientação, uma forma do governo chamar a atenção para a gravidade da coisa, o fato é que a multa está valendo. E aí dezenas de ouvintes estão com perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, situações muito práticas do dia a dia a respeito dessa multa, e eu queria colocar algumas para o senhor. A primeira delas é a seguinte: carro com mais de uma pessoa, tudo bem ficarem todos os ocupantes de máscara ou isso vai ser fiscalizado também? Isso vai ser fiscalizado também, tem que ficar de máscara. Mesmo que as pessoas sejam da mesma família? Mesmo. Agora, os agentes de trânsito não vão multar essa pessoa, ela vai ter que ser parada pela polícia, né? Exatamente. Não é agente de trânsito que vai fazer este programa. Não é a polícia. Este programa pertence, ou pelo menos ele é estabelecido pela vigilância sanitária, tanto estadual quanto municipal. Não é pela polícia. Não é como multa de trânsito, que a polícia é quem faz. Uma outra pergunta, secretário, do nosso ouvinte Marinho é a seguinte: com reabertura de bares e restaurantes a partir de segunda-feira, como é que fica a fiscalização de máscara, já que não dá para comer de máscara? Lógico. Destas situações, você não vai precisar usar máscara. Você está numa mesa, digamos que abrimos os restaurantes. Vamos colocar essa hipótese. Você está jantando, você não vai estar de máscara, obviamente. Pergunta interessante essa. Mas, secretário, agora eu gostaria de ir para um assunto mais amplo. Por que continua crescendo o número de mortos aqui no estado de São Paulo, né? Já chegando quase a 15 mil, a capital lidera, mas no estado são quase 15 mil já. Já não era para ter diminuído esse número? Então, ele já desculpe a forma que eu vou falar. Ele era para estar maior. Acho que com tudo que foi feito, nós conseguimos mantê-lo dentro de eu vou chamar aí de um range de expectativa, de um cenário na faixa inferior desse range, né? E se as medidas não fossem tomadas e o distanciamento não fosse obedecido, que a população obedece o distanciamento. Mas o senhor acha que isso foi feito mesmo? E eu sempre digo aqui, os transportes públicos, é um exemplo disso, secretário. Transportes públicos, não tem protocolo para o transporte público. São plataformas, terminais, com muita gente amontoada, vagões, ônibus. Não se cuidou disso. Sim, foi cuidado. Existe o protocolo do metrô, existe o protocolo do transporte.
não pode entrar no vagão sem uso de máscara. Secretário, qual que é a região do estado de São Paulo que mais preocupa agora? É a região de Ribeirão Preto? Qual a região você está perguntando? Isso, qual a região que mais preocupa? São Campinas, Sorocaba, Bauru, mais especificamente a cidade, não a região, e Ribeirão Preto, mais especificamente também a cidade, não a região. E se tem uma explicação por que a doença, o vírus, né, se Esse espalhou... é o comportamento do vírus. O vírus se comporta dessa maneira. Ele tem como se fosse uma velocidade de propagação fixa, vamos dizer assim, didaticamente. E nesse sentido, ele vai se propagando. Então, ele começou no estado de São Paulo, que foi o primeiro lugar, e depois ele foi aparecendo nas outras regiões, inclusive do estado. Então, existe um delay, existe um intervalo entre o crescimento na Grande São Paulo, onde tem a maior aglomeração, e as regiões do estado onde ele foi se propagando um mês depois, né? Então, entre 3 semanas, 4 semanas, é que ele aparece, ele cresce nas outras regiões. Ribeirão Preto, tomando como exemplo, até pouco tempo atrás, ele tinha um número de casos bastante controlado pelo prefeito, pela prefeitura, e se achava por lá mesmo que isso não iria acontecer. Mas aconteceu, porque é assim que o vírus caminha, né? Vamos dizer dessa maneira. Ele caminha pelo estado desse jeito, com essa velocidade, entendeu? Então, aqui, sempre estamos em função do interior 3 semanas antes. Secretário, é verdade que o governo do estado está estudando a reabertura de parques, antecipar a reabertura de parques, aí colocá-los em uma outra fase, justamente, né, pelo questionamento que foi feito, se o comércio, que é um estabelecimento fechado, está podendo abrir em determinados horários do dia, porque os parques que estão abertos aí, não são fechados, estão ao ar livre, não podem funcionar durante essa quarentena mais flexível em algumas regiões? Então, pela divisão de trabalho, os parques temáticos, né, ficariam por conta do Estado. E os parques públicos, por conta são da prefeitura, vamos dizer assim. A prefeitura tem 1000 parques na cidade, né? E os parques temáticos ficariam mais por conta do próprio Estado. E desse jeito, nessa situação, nós estamos juntando esses esforços para ver se podemos fazer isso dentro de uma única orientação. E não para um tipo de parque é uma orientação, para outro tipo de parque outra orientação. Então, nós estamos fazendo isso esta semana para ver se agora na próxima a gente tem uma orientação única. Secretário... Exatamente como você está falando. Tem vários ouvintes aqui ainda com dúvidas e eu vou aproveitar a presença do senhor ao vivo aqui conosco para esclarecer essa questão sobre multa de máscaras. Por exemplo, tem um ouvinte aqui perguntando o seguinte: se o sujeito resolver entrar na minha pequena loja sem máscara e insistir em ficar na loja, o que eu faço? Você deu uma máscara para ele. Você deve ter no seu negócio aí algumas máscaras. Você deve fornecer a máscara. É muito mais barato a máscara do que a multa. E se ele insistir, você está isento de multa. Se ele falar, não vou usar, você está me dando a máscara, eu vou ficar aqui dentro e não vou usar porque eu não uso máscara, sei lá. Esse comerciante, eu vou chamar assim, não será multado. O senhor não aconselha rolar com ele no chão, não, né? Não, de jeito nenhum. Secretário, não. É só insistir e mostrar que insistiu. Em relação vigilância nessa hora. Em relação à idade para uso obrigatório da máscara, tem um ouvinte colocando aqui um caso concreto de uma funcionária dele que foi impedida de entrar numa loja porque estava com a filha de 6 meses no colo e o bebê sem máscara. Como que é isso? Não, daí não tem que usar máscara. O bebê, a mãe sim. Desculpa. O bebê não usa máscara. Não tem como ele entender que ele está usando máscara. A criança pequena está isenta desse tipo de coisa. Motoqueiro tem que usar máscara, secretário? Tem. Ele já usa o capacete, né? Já está protegido pela balaclava, né? Exatamente. Se for aquele capacete que tem aquela proteção,
Ô secretário, desses 18 mil locais fiscalizados aí que o senhor mencionou, qual que é o principal ramo de atividade onde as pessoas não usam máscaras? Qual é o local onde o governo verifica que há menos o cumprimento, né, dessa determinação de se sair com máscara às ruas? Depois que as lojas passaram a ficar abertas, né, uma parte do dia, como eram em algumas regiões do estado, é nesses locais que eram maiores incidentes. Mesmo porque, no decreto anterior, o indivíduo não estava envolvido na fiscalização, a pessoa física, e agora está. Isso muda também um pouco o objeto aí da coisa. E é uma percepção ou é uma realidade que as pessoas usam menos máscara na periferia do que nos grandes centros? Exatamente, é uma realidade. Isso Secretário, a gente tem notado. Por isso que a gente tem que fazer cada vez mais fiscalização. Até mudar secretário, essa cultura. Nós temos 100% de máscara. Desculpa, secretário, eu gostaria de saber o seguinte, é possível afirmar que o pior já passou ou que o pico da doença vai vir? Porque, afinal de contas, com 14.763 óbitos no estado de São Paulo, embora o senhor afirme que poderia ser pior, é um número de mortes muito maior do que muitos países, inclusive com população superior a de São Paulo. O pior já passou ou não? Ou o pico ainda está por vir? Falando do estado de São Paulo, né? Hoje nós estamos com este crescimento de 2,5%. Ele estava em torno de 4%. Né? E nós nunca tivemos um crescimento de 30% num dia, né? Como alguns países tiveram. Então, com isso, o que eu quero dizer é que nós conseguimos fazer aquilo que se chama o achatamento da curva, né? Tanto de incidência de casos e, obviamente, da incidência de óbitos. Né? Secretário? Esse achatamento da curva... Oi, não. Não, por favor, conclua. Esse achatamento da curva existiu, ou era a intenção, foi, de poupar, né, o serviço de saúde para que possa dar conta de todo mundo. Porque onde você tem o pico, você tem um número muito grande ao mesmo tempo para ser tratado e o colapso do sistema fica evidente. Né? Então, não tivemos essa situação. Então, nós não teremos pico no estado de São Paulo, entendeu? Se houver em uma ou outra região, cidade, vai ser muito difícil de acontecer, porque nós, em todo o estado, temos essa situação hoje de achatamento. Então, por isso, dá para colocar para o estado de São Paulo que não teremos pico. Agora, o pior já passou? Eu acredito que sim. Eu acho que nós já estamos numa estabilidade do número com 2,5% quase todos os dias, né? Isso varia um pouco. Nós estamos numa estabilidade, sim. Secretário, nós estamos conversando com o secretário José Henrique Germann, que é secretário estadual de saúde aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes, cerca de 15 mil mortes. Minas Gerais, nosso vizinho aqui, tem 20 milhões de habitantes, 965 mortes. O que explica a diferença desses números? Mas eu acho que é a mesma situação que eu te falei a respeito do interior. O vírus caminha numa certa velocidade. Acho que a situação de Minas Gerais ainda vai piorar bastante. Secretário, em relação à fiscalização do uso de máscaras no interior de São Paulo, como essa fiscalização está a cargo da prefeitura, e a gente está falando de centenas de prefeituras, e várias delas já manifestaram uma discordância em relação a isso, como o governo do estado vê essa situação, com a aplicação das multas sendo feita ali de forma diferente por vários entes dentro do próprio estado? Então, isso está sendo coordenado pela Vigilância Sanitária, e a Vigilância Sanitária tem as suas próprias regionais. Do jeito que a Secretaria de Estado, do jeito que a Vigilância Epidemiológica tem, a Vigilância Sanitária também tem suas regionais. E são essas regionais que estão fazendo essa coordenação deste programa aí da fiscalização de máscaras pelo interior de São Paulo. Então, as prefeituras ou aderentes
aderentes ao programa e que têm as suas vigilâncias sanitárias, porque muitas delas têm. Poucas têm código sanitário. Não existe muito código sanitário municipal no estado de São Paulo e nem nenhum outro estado do Brasil. O estado de São Paulo tem seu código estadual e tem alguns códigos municipais. E todos estão engajados nesse mesmo projeto, entende? Então, alguma que possa escapar, a vigilância sanitária tem que ficar mais em cima. Todos os equipamentos que foram comprados pela Secretaria de Saúde chegaram ou ainda estão pendentes alguns? Então, nós estamos para receber ainda alguns respiradores e ontem mesmo estamos fazendo uma compra de monitores, então ainda tem equipamento para chegar. Tá? Nós passamos já 3 mil respiradores aqui no estado, mas ainda tem 300, praticamente 500 para serem entregues ainda. Secretário José Henrique Germann, obrigado. 3.500 equipamentos relacionados a respiradores. Perfeito. Sim. Secretário, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Hein? Um grande abraço para o senhor e bom trabalho. A gente volta a se falar. Então, sempre às ordens. Espero que tenha sido positivo para vocês e gostaria muito que vocês nos ajudassem. Se vocês entram na casa das pessoas, vocês têm um poder de penetração ao público, né, de uma forma bastante contundente, e a colaboração de vocês é extremamente importante para esse programa. Tudo que muda uma cultura, o rádio está presente, entende? Então, gostaria muito da colaboração de vocês. Obrigado pela entrevista.